A paz de Cristo, meus amados irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez para a gente continuar caminhando nessa exposição da carta aos Hebreus, que particularmente tem me abençoado, tem feito refletir nessa mediação maravilhosa, única de Cristo Jesus e ser grato a Deus por tão grande salvação. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos orando pela igreja, pedindo a Deus para que guarde a igreja, para que nós possamos caminhar e que fortaleça os nossos corações e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Só lembrando aos irmãos que domingo pela manhã estaremos reunidos mais uma vez, né? Esse final de semana passado foi assim maravilhoso, muito bom pela manhã, pela noite. Você pode ouvir as mensagens, tanto pela manhã, à noite. O Sérgio ele ministrou, né, sobre o Espírito Santo, uma palavra maravilhosa que edificou a nossa vida. E nós estaremos juntos pela manhã comendo a ceia, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor, e à noite dando continuidade ao belo livro de Deuteronômio. Nós estamos estudando, caminhando, chegando já ao final também desse livro maravilhoso. Eu quero convocar os irmãos a estarem juntos, presentes, adorando e glorificando o nome do Senhor. Continue orando pela igreja, pela nação, né? A gente tem sido bombardeado por tantas notícias, umas verdadeiras, outras não, e na verdade a gente nem sabe qual é a verdadeira e qual é a falsa. No entanto, a gente está na mão do Senhor, estamos orando para que Deus possa assim nos guardar, nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Receba o meu abraço e vamos então meditar na bela palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é muito doce, muito maravilhosa. E que o Senhor te abençoe nesse encontro, que o Senhor toque no seu coração, que você seja ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Então, vamos lá, que Deus possa nos edificar. Hebreus, capítulo 10, avançando um pouquinho, bloco à frente, vamos entrar no verso 19 ao verso 25. Um belo texto, né? Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes, glória a Deus, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor, por Cristo Jesus. Sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido, nos chamado. Ó Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, porque os nossos nomes estão arrolados no livro da vida do Cordeiro. Sou grato a Ti, Senhor, pela grande e tremenda, profunda salvação eterna. Muito obrigado, Senhor, porque os nossos pecados são cancelados. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Sua presença. Ó Deus amado, muito obrigado pela minha família, pela Dulce, pelos meus filhos, minhas noras, meus netos, minha família, toda a minha família. Muito obrigado, família da Dulce. Obrigado pela igreja. Eu entrego a igreja nas tuas mãos. Entrego o teu povo, Senhor, que está reunido, ó Deus, e se reunindo, os que ainda não conseguiram chegar, ó Deus, à congregação, mas que estão, ó Deus, em casa, ó Deus, se alimentando do Senhor, ouvindo, ó Deus, as transmissões,
que o Senhor possa tocar na vida deles e que eles sejam restaurados, todos nós sejamos guardados. Senhor, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. Continua guardando a igreja, continua abençoando a igreja, continua edificando a sua igreja pela sua palavra. Ó Deus, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, a igreja seja tomada de toda a sua plenitude, a igreja seja guardada pelo seu poder e pelo seu amor maravilhoso. Seja conosco, Pai, e fala no nosso coração pela sua palavra nesse encontro. E que sejamos tocados pelo Senhor, que sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Bom, avançando nessa maravilhosa carta, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18, foi o último encontro que nós tivemos, nós vimos Jesus como uma oferta eficaz. Toda a carta ela mostra isso, e Jesus como sumo sacerdote que se assentou à direita de Deus. Então nós podemos ver isso algumas vezes na carta, uma repetição, entenda isso, uma repetição gerada pelo Espírito Santo. Não foi algo da cabeça do escritor, foi algo que o Espírito Santo ele percebe, porque ele é onisciente, ele é Deus, ele percebe que nós precisamos dessa repetição, mostrando algumas vezes, Jesus é o nosso sumo, o superior sumo sacerdote. Jesus está sentado à direita, à destra da majestade, mostrando, já mostrei para os irmãos, que essa expressão é uma expressão de trabalho, é uma expressão de honra, primeiramente, que Jesus foi honrado pelo Pai, o Pai o exaltou sobremaneira, deu o nome acima de todos os nomes, então ele está assentado à destra da majestade. Então é um lugar de honra, mas é um lugar de trabalho, porque nesse lugar o escritor também repete algumas vezes que ele intercede por nós. Então, o que o escritor está mostrando para os seus leitores originais e com extensão a nós? Que o trabalho de Jesus é um trabalho maravilhoso, né? E a gente deve se alegrar nele, se alegrar em Deus por essa obra maravilhosa de Cristo Jesus, pelo Pai que entrega o seu Filho e pelo Filho que continua trabalhando, como Jesus disse, o Pai trabalha até agora, eu também trabalho, o Filho que envia, recebe do Pai a promessa do Espírito, derrama o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo que continua trabalhando na nossa vida. Então, nós vimos do versículo 1 ao versículo 18, esse trabalho maravilhoso, esse sangue, né, maravilhoso. Aí no versículo 4 desse capítulo 10, o escritor diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, né? Então, o escritor mostra que o sangue de Jesus é eficaz, purifica a nossa consciência de obras mortas. Então, com base nesse contexto, o versículo 19, que é o bloco que nós vamos tratar nesse encontro, ele começa assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, e ele frisa, ele ressalta mais uma vez, pelo sangue de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, tendo em vista tudo quanto Cristo já fez e agora não há razão porque todos os crentes não possam se aproximar com confiança. Nós podemos nos aproximar com confiança. E aí ele usa aqui essa palavra intrepidez, que significa confiança. Confiança não em nós mesmos, confiança naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Só que essa ideia, para nós aqui, hoje, é uma ideia que a gente recebe com mais facilidade. Mas na cabeça de um judeu não convertido e ortodoxo, era uma blasfêmia, né? Por quê? Porque entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, e com sangue dos animais. E isso era feito com um ritual muito rigoroso, era uma vez por ano, era um momento assim muito especial da nação e que eles aguardavam com certa ansiedade. Então, na cabeça de um judeu não convertido ortodoxo, era assim, repito, uma blasfêmia. Mas para o convertido judeu e para nós é uma bela notícia.
uma bela notícia, porque a gente tem uma ideia, às vezes, de Deus muito errada, um Deus longe, né? Um Deus distante, um Deus inacessível. Ele é, mas, ao mesmo tempo, ele se permite ser tocado por nós através do sangue de Jesus Cristo. Então, ao lermos esse verso, nós não temos, por exemplo, a mesma ideia, o peso da ideia que um judeu tinha, né, de o que era entrar no Santo dos Santos, né? Porque mesmo o Santo dos Santos, lá de Moisés e de Salomão, tabernáculo e templo, né, que era uma figura do verdadeiro, o Santo dos Santos, ele era um lugar especial. Ele era um lugar muito maravilhoso. A Arca da Aliança, né? Que até hoje a gente tem aí uma briga, onde está a arca? Sumiu, está no céu, não está no céu, enfim, tá, pessoas ainda procuram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá, toda de ouro, era a presença de Deus, a glória do Senhor estava de fato naquele lugar. Era de fato um lugar especial. Então, a gente não pode olhar assim o Santo dos Santos, mesmo sendo dentro daquele quadro da primeira aliança, isso aí era, desvanecia. Era uma glória que se desvanecia. De fato, era uma glória que se desvaneceu. No entanto, essa glória, ela apontava para uma glória superior, uma glória maravilhosa. E durante o tempo, né, do Velho Testamento, dentro dessa primeira aliança que foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem decretou, foi Deus quem planejou tudo isso. Era um lugar maravilhoso. E se você me perguntar se eu vivesse dentro dessa primeira aliança, que era um lugar que eu iria desejar entrar, certamente que era. Eu teria que ter nascido na tribo de Levi, teria que ser um sumo sacerdote e teria que ser, enfim, sorteado. A sorte teria que ter caído sobre mim, né? A possibilidade seria pequena, mas eu iria orar para que essa possibilidade fosse possível para mim, porque era um lugar diferenciado, era um lugar maravilhoso e era, de fato, um privilégio de poucos. Então, agora o escritor mostra algo maravilhoso para os judeus que se converteram e para nós. E eu volto ao verso 19 e repito: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Talvez a gente não consiga dimensionar o que o escritor está dizendo, porque a gente às vezes fica longe, né? A gente não examina esse contexto maravilhoso. O que significa isso hoje? O que significava isso lá na velha aliança? O que significa isso hoje para nós, que estamos dentro dessa superior aliança? O que significa essa entrada nesse lugar santíssimo, nessa presença maravilhosa? Só que eu desejo lembrar uma coisa aos irmãos. Lá no capítulo 10, no versículo 9 ao versículo 18, nós lemos assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, que era a primeira aliança, o primeiro tabernáculo, para estabelecer o segundo, que é esse segundo tabernáculo, que é superior, que é celestial. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por toda. Ora, todo sumo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Aí ele continua: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Então,
lembrando os irmãos, esse contexto maravilhoso, aí depois ele entra nesse versículo 19, mostrando que nós temos essa intrepidez, e eu fui no contexto para mostrar uma coisa para os irmãos, que essa intrepidez é fruto do penoso trabalho da alma do Senhor. Não é fruto da nossa boa vontade, não é fruto da nossa capacidade. Porque eu já disse, mas quero lembrar os irmãos que essa palavra intrepidez, ela significa confiança. Mas confiança em quê? Confiança em nós mesmos. Confiança, se for confiança em nós mesmos, vai ter dia que a gente vai estar mais audacioso, de fato, mas tem dia que a gente está lá embaixo. A gente tem variações na nossa humanidade. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal, tem hora que a gente está mais sensível, tem dia que eu estou numa sensibilidade, né? Assim, maravilhosa, que eu me alegro, eu sinto assim na leitura a presença de Deus, ou quando estou lá no culto, já na abertura do culto, na leitura do texto devocional, eu já me alegro assim, já sinto o Senhor se movendo de uma maneira maravilhosa. Mas tem dia que a guerra é muito grande, tem dia que eu não estou bem, tem dia que você não está bem. Aí, e nesse dia que a gente não está bem, como é que a gente faz nessa questão desse acesso, dessa permanência no Santo dos Santos? Então, o que o escritor tenta mostrar para os seus leitores originais com extensão a nós? Que a nossa entrada no Santo dos Santos e a nossa permanência no Santo dos Santos é a confiança naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Como diz aqui o contexto, né? No versículo 14, porque com uma única oferta, Jesus aperfeiçoa para sempre quantos estão sendo santificados. A nossa confiança está na obra da cruz do Calvário. A nossa confiança está na pessoa de Cristo Jesus. A nossa confiança não está no que nós sentimos. Porque o que nós sentimos é muito esquisito, não é referência para nós. A nossa confiança está no que é objetivo, naquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo Jesus. Eu me sentindo bem ou não, é o que eu devo olhar. A minha confiança tem que estar na cruz do Calvário. Talvez você hoje, essa semana, não esteja muito bem. Não esteja passando um momento muito maravilhoso, não esteja passando aquele momento de sensibilidade. No entanto, quero dizer uma coisa para você: o Santo dos Santos está aberto, a permanência do santo lugar está escancarada por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós precisamos acreditar nisso e desfrutar desse acesso e desfrutar dessa permanência maravilhosa. E uma outra grande diferença é que o sumo sacerdote, ele entrava e saía, né? Ele entrava e saía. Aí esperava mais um ano, ele entrava e saía. Com essa expressão que o autor coloca aqui, a gente pode ver uma grande diferença, que agora nós entramos e ficamos. Nós não entramos e saímos. Nós estamos na presença de Deus. Então, isso significa algo muito importante para nós, que eu tenho repetido isso muitas vezes na congregação do Fragoso, é que não existe mais para nós o secular e o sagrado. Né? Eu jogar futebol, para mim, nesse momento, é secular. Eu vou para a igreja, agora é sagrado. Não, agora que eu agora não jogo mais futebol, né? Mas quando eu jogava futebol, não, agora eu estou jogando futebol, isso aqui é futebol, 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 igreja, igreja. Não, futebol, para mim, ele era sagrado, né? Se eu solto pipa, é sagrado. Se eu estou de férias e vou para a praia, é sagrado. Se eu ando de bicicleta, é sagrado. Se eu caminho pela manhã todos os dias, é sagrado. Se eu namoro, quando eu namoro a minha esposa, é sagrado. Quando eu brinco com meus filhos, é sagrado. Quando eu leio a Bíblia, é sagrado. Quando eu louvo a Deus, é sagrado. Quando eu jejuo, é sagrado. Enfim, tudo é sagrado, porque agora, aquela expressão que às vezes as pessoas usam, obviamente, a ideia delas não é que a gente estava fora da presença de Deus. Eu compreendo as expressões, são as expressões que a gente cria para talvez estimular, vamos dizer assim, a congregação no meio do louvor. E a frase é a seguinte: vamos entrar agora na presença de Deus.
Ora, nós não entramos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, nós estamos desfrutando da presença de Deus, né? Porque, meus irmãos, tudo agora para nós é sagrado. O primeiro tabernáculo era físico, agora o segundo tabernáculo é espiritual. E a gente pode ver essa questão de estarmos na presença de Deus, de tudo é sagrado. Não sei você. Mas quantas vezes eu, dirigindo o meu automóvel, eu orando e buscando a Deus, adorando a Deus, até ouvindo uma mensagem, eu começo a orar e começo a me alegrar em línguas e começo a chorar, chorar e dirigindo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive muitos anos atrás. Eu estava numa Kombi, a gente ia fazer uma visita num presídio, a Kombi estava cheia de irmãos, a gente estava orando, louvando a Deus. Eu era o motorista, né? E aí eu estava lá assim, né, o fogo caindo, aquela presença maravilhosa, lágrimas corriam, eu falando em mistério, aí o irmão que estava do meu lado, aí ele tocou em mim e falou assim, Jorge, você está de olho fechado? Eu falei, não, estou de olho aberto. Aí ele, como ele estava com medo de eu orar de olho fechado, eu estava numa presença tão grande, tão maravilhosa, ele ficou com medo de eu assim, ser assim, tomado e esquecer do volante. Eu falei, não, eu estou ligado. Ao mesmo tempo ligado no volante, no trânsito, mas ligado no céu, debaixo de uma presença muito forte do Espírito Santo. Então, a irmã que cozinha, que lava a louça, que varre a casa, enfim, a gente caminhando, quantas vezes eu caminhando pela manhã em oração, debaixo dessa presença maravilhosa, Deus falando comigo. Então, nós percebemos que nós, nessa dimensão, uma grande diferença entre a primeira aliança, a segunda aliança. Meus irmãos, agora nós vivemos nesse estado maravilhoso, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos assentados nas regiões celestiais, desfrutando toda a sorte de bênção espiritual, nessa região onde nós desfrutamos desse poder do Senhor maravilhoso. No versículo 20, o escritor continua dizendo o seguinte para nós. Verso 19, podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Aí ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 21. Primeiro, verso 20, ele diz que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Agora, a construção da palavra caminho, no grego, aqui, não identifica Jesus nesse verso como caminho, porque, via de regra, quando a gente olha a palavra caminho, está apontando para Jesus. Só que a construção da palavra, ela mostra algo diferente. O caminho aqui, a construção, é, na realidade, o resultado da obra expiadora de Cristo Jesus. Esse é o novo e vivo caminho. Essa obra maravilhosa, obviamente, que culmina em Jesus Cristo, mas o que o escritor está dizendo é o seguinte: esse contexto que eu falei com vocês, essa única oferta, esse sacrifício perfeito, esse todo contexto que já escrevi aqui, e aqui a Sociedade Bíblica dividiu em versos e em capítulos, mas na carta original não tinha isso, mas vamos usar esse modelo contemporâneo. Nesses 10 capítulos, 9 capítulos anteriores que eu vim mostrando para vocês, a obra redentora, esse é o caminho que ele nos consagrou, o que ele fez por nós. E às vezes a gente não entende isso. A gente acha que, por exemplo, a gente tem que colocar assim, certos hinos para mover a igreja, ou hino novo, alguns não é hino velho, ou uns falam tem que ser hino da harpa, outros não tem que ser hino do cantor cristão, outros falam tem que ser cantor contemporâneo, há uns mais equilibrados, não, tem que ser um louvor que agrada a Deus. Meus irmãos, na verdade, o caminho que leva à espiritualidade da igreja, que entrega a igreja ao Pai, é a obra expiatória de Cristo Jesus. Você pode cantar hino velho, pode cantar hino novo, né? Isso vai depender muito daqueles que estão adorando ao Senhor, né? Então, alguns tentam fazer, não, a gente precisa fazer alguma coisa e para estimular, e as pessoas, a gente até faz, mas na verdade, o que o escritor está dizendo é que o novo caminho já foi consagrado.
ele consagrou na cruz do Calvário. Esse caminho que nós devemos de abraçar, entender, examinar e dizer assim, glória a Deus, eu tenho um caminho que eu posso trilhar, que esse caminho foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O caminho que estava fechado pelo poder do pecado agora foi aberto pela morte da cruz que Cristo fez por nós. E a outra palavra que nesse verso traz algumas discussões é a questão do véu, né? Qual foi o véu que foi rasgado? O véu físico lá do Templo de Salomão, né? Agora de Herodes, quando Jesus morreu? Será que foi aquele o físico? Aí o escritor diz aqui que isto é pelo véu pela sua carne, então a gente vê assim, alguns debates, mas o que fica claro aqui, né? Vamos fazer um resumo desse versículo, o que ele aponta de fato, é que o Santo dos Santos fica totalmente aberto por meio de Jesus, que o lugar de comunhão com o Pai está aberto, né? Aí, enquanto o véu, se é lá físico de Herodes, se foi a carne de Jesus, enfim, nessa discussão teológica, para mim, para agora, para nós, isso não importa, porque o que importa agora, pode ser até que importe num estudo que a gente possa se sentar e estudar mais detalhadamente, mas agora o que importa é o resumo dessa ópera, o véu. Quer dizer, Deus abriu o espaço da comunhão com ele. No verso 21, Jesus é descrito aqui como o grande, esse versículo também é muito importante, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora, sobre a casa de Deus, o que significa isso? Será que é a igreja? O templo físico, né? O que o escritor estava falando sobre isso? Ele traz aqui uma declaração importantíssima que precisamos perceber isso na nossa vida cristã. O que o escritor está trazendo à memória dos leitores originais e, consequentemente, a nós? Que Jesus é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aí vamos lá para o contexto. Um texto que nós já lemos, que eu acho ele de suma importância, que é o capítulo 3. Mas a palavra é sobre a casa de Deus, né? O que significa isso? Hebreus 3, de 1 a 6. Presta atenção. Pelo que não podendo suportar mais, desculpe, eu fui lá para Tessalonicense. Aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Vejam a expressão casa de Deus, né? Então, o versículo de número 10 de Hebreus, no versículo de número 21, né? Que fala que tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, e aqui no contexto, capítulo 3, ele diz o seguinte, né? O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, tanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Estão percebendo a repetição aqui da casa de Deus? Como o escritor está assim martelando nesse tema, né? Como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí, verso 6, preste atenção. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, você pode dar um glória a Deus, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, do versículo 1 ao versículo 6, nesse bloco, ele mostra que Moisés foi fiel na casa de Deus, mostrando Jesus, a superioridade de Jesus, que Jesus ele é muito mais, ele é superior a Moisés. Ele diz, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa
somos nós. Aí vamos voltar então para Hebreus capítulo 10, versículo 21, quando ele diz o seguinte, né? Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Perceberam aqui a ligação que há? O que o escritor está dizendo aqui? Que se a casa somos nós, se Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é fiel a essa ministração na nossa vida. Que agora que nós somos o templo do Espírito Santo, ele ministra com fidelidade, de uma maneira graciosa, de uma maneira maravilhosa, aonde nós desfrutamos da presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele fala que nós temos esse grande sumo sacerdote sobre nós. Isso é maravilhoso e edificante. Nós somos ministrados pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos batizados pelo Senhor, nós estamos na presença do Senhor, nós não somos mais entregues a nós mesmos, nós não estamos à deriva, porque nós somos a casa. E nessa casa nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus. Ele é fiel. Se Moisés foi fiel à casa de Deus, muito mais Jesus é fiel sobre a nossa vida, para guardar a nossa vida, a fim de que nós possamos completar a carreira. Então, levante a cabeça, meu irmão. Talvez você esteja achando que você está sozinho. Você não está sozinho. É um momento difícil. Eu sei que é um momento difícil. Nesse final de semana eu vim com a impressão assim de um momento complicado, não obstante ter sido um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, edificado, abençoado, mas eu vim com aquele fardo de oração pela igreja, né? Mas aí eu olho sim para as Escrituras e o que eu percebo é que o Senhor está cuidando da sua igreja. O Senhor vai fortalecer o seu coração, o Senhor vai guardar o seu coração, porque você e eu somos a casa de Deus, e você e eu, nós temos um sacerdote fiel, como diz aqui o versículo, nós temos grande sumo sacerdote, melhor dizendo, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, nós precisamos aquietar o nosso coração. E agora, ele chega assim, para mim, o coração desse bloco, né? Quando ele diz, já que nós temos esse grande sacerdote que ministra sobre nós, já que nós estamos na presença de Deus, ele diz, ele usa 3 versículos para falar algo maravilhoso e fundamental para nós. Então, venha comigo. Ele diz, verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, primeiro, em plena certeza de fé, tendo purificado o coração de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que nós podemos ver aqui nesses 3 versículos. Versículo 22, me acompanhe. Ele diz, aproximemo-nos. Ele usa o verbo aproximar. No versículo 23, ele usa o verbo guardar. Guardemos firmes. No versículo 24, ele usa o verbo considerar. Consideremos-nos também uns aos outros. Então, a primeira exortação, que é do verso 22, o verbo aproximar, o que nós podemos ver? Refere-se à devoção pessoal. A segunda, o verbo guardar, no versículo 23, o que ela se refere? Ela se refere à constância da nossa fé. Guardemos firme a nossa confissão. E o que nós podemos ver no versículo 24 é o verbo considerar. O que ele está mostrando? Ele está mostrando as obrigações sociais e a comunhão entre os santos que nós devemos ter. Então, vamos voltar então ao versículo 23, quando ele diz, aproximemo-nos com sincero coração. Agora, como nós devemos de nos aproximar? Nesse santo dos santos. Quando ele fala aproximar, é o santo dos santos. O lugar que está aberto, o véu que foi rasgado. E esse lugar que nós temos um grande sacerdote sobre a nossa vida. Então, Deus cria tudo, indicativo de Deus trabalhando na nossa vida de uma maneira maravilhosa. Mas como nós devemos de nos aproximar? No versículo 23, ele mostra, ele descreve como nós devemos fazer isso.
Primeiro, se você está me acompanhando com a Bíblia aberta, me acompanhe. Se não, preste atenção no que eu vou mostrar para você. Primeiro, com sincero coração. Isso é importante para nós, né? Porque isso significa com coração real, não com fingimento só no sentido de religiosidade, né? Porque quando há fingimento, quando há hipocrisia, não há devoção real. E, ora, se Deus planeja, se Deus abre, se Deus capacita, se Deus faz tudo para nós, e nós podemos ver aqui, nesse versículo 22, nessa questão da devoção pessoal, algo que é da nossa responsabilidade, é que nós devemos de ter um sincero coração, não deve haver fingimento, porque quando há fingimento, essa devoção não será real, e sem devoção real não há espiritualidade de fato. Deus quer que nós desfrutemos essa espiritualidade de fato. Deus quer que nós venhamos a crescer nessa graça e nesse conhecimento dele. Deus quer que nós venhamos a desfrutar dessa plenitude, né? Nessa aproximação, mas o nosso coração precisa ser real. Aproximemo-nos com um sincero coração, porque se não houver sinceridade, não haverá vida. Aí Jesus, no meio dos fariseus, em Mateus capítulo 15, ele diz o seguinte: esse povo, ele honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Então, nós precisamos fazer isso de verdade, nós precisamos fazer isso com sinceridade, nós precisamos nos prostrar diante de Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós precisamos nos entregar absolutamente ao Senhor, radicalmente ao Senhor, plenamente ao Senhor, com o coração puro na presença do Senhor. E segunda coisa que o escritor fala nesse versículo 22, primeiro é com sincero coração, segundo, em plena certeza de fé. E esta plena certeza é importante, porque não há razão alguma para duvidar que o acesso foi obtido. O acesso é obtido, o acesso está aberto. E aí no capítulo 11, que a gente vai chegar, se Deus permitir, mais algumas semanas na frente, no versículo 6, ele diz o seguinte, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Então, fazendo um paralelo com Hebreus 10, 22, aproximemo-nos com plena certeza de fé. Aí, voltando para o capítulo 11, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Nós precisamos acreditar que a obra do Senhor foi eficaz. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos na pessoa de Cristo Jesus, porque é Ele que faz, é Ele que opera, e nós precisamos crer nisso. Terceira coisa que ele faz nesse versículo 22, vejam como o verso 22 é rico. Aproximemo-nos agora com coração purificado de má consciência. E essa metáfora, ela fala de uma purificação moral. E essa purificação moral, quando ele diz tendo o coração purificado de má consciência, a gente volta para o contexto, quando o escritor fala que o sangue de touro e de bode, ele não podia purificar a consciência de obras mortas. Agora o sangue de Cristo, ele nos purifica. Isso está inserido, o embutido, o implícito, que o arrependimento, a confissão dos nossos pecados. Então, quando nós nos aproximamos dos santos, o arrependimento e a confissão deve nos acompanhar. Aí o que acontece conosco? Nosso coração será purificado de má consciência. E por último, ainda no versículo 22, ele diz: lavado o corpo com água pura. Uma expressão assim, muito, uma metáfora, né? Lavado o corpo com água pura. O que o escritor está querendo dizer? O que eu aproximo mais é Efésios 5, 26, quando o apóstolo Paulo, falando da relação de Cristo com a igreja, marido e mulher, na verdade ele estava falando dessa relação maravilhosa de Cristo com a igreja. No versículo 26, ele diz que Cristo se entrega pela sua igreja, e tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Paulo, nesse contexto, ele fala que ele se entrega
pela sua igreja, para apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, aí voltando a Hebreus capítulo 10, versículo 22, tendo lavado o corpo com água pura, a gente pode ver uma associação, o que Paulo fala, lavagem pela palavra. Então, nessa aproximação, meus irmãos, nós precisamos ser lavados pela palavra. Foi o que Jesus também disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Nós, ao nos aproximarmos do Senhor, temos que nos aproximar por essa bela palavra, gloriosa palavra, essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos purifica, essa palavra que nos edifica, essa palavra que aumenta a nossa fé, a nossa confiança na obra redentiva de Cristo Jesus, na obra maravilhosa de Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? A gente vai perder o crédito. Aliás, a gente não tem crédito. O crédito é só do Senhor. Quem acha que a gente tem crédito está absolutamente, redondamente enganado. Não há crédito em nós, não há mérito em nós. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, para ser lavado pela palavra do Senhor, o que a gente vai perceber ao examinarmos as Escrituras? Que a centralidade da palavra é Cristo, que o homem é periférico, o que a gente só é beneficiado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e que o que nós fazemos, a resposta que nós damos é fruto daquilo que ele fez por nós. Né? A obra de glória para o nome do Senhor, a gente está respondendo aquilo que o Senhor fez por nós, pela força do Senhor, pelo Espírito do Senhor, o caminho, né, que nós entramos, a intrepidez, na verdade, a confiança que a gente tem na obra de Cristo Jesus. Então, levante a sua cabeça e perceba que mesmo você e eu, muitas vezes, não conseguindo chegar aonde a gente precisa chegar, e que, na verdade, nós não vamos chegar só lá no céu, quando nós iremos encontrar essa perfeição, nessa caminhada árdua, nessa peleja maravilhosa, nós não podemos tirar os olhos dele. E nós não podemos tirar, logo, nós não podemos tirar os olhos da palavra. Como disse aqui o escritor, tendo lavado o corpo com água pura. Percebam que não é uma água qualquer. Ele diz, a metáfora usada é água pura. Ele coloca um adjetivo aqui, né, maravilhoso. E segunda coisa que ele coloca aqui, avançando um pouquinho nessa progressão, é o versículo 23. Então, no versículo 22, a gente vê 4 coisas: se aproximar, repetindo, né, com sincero coração. Segundo, plena certeza de fé, tendo purificado o coração de má consciência. E quarto, lavado o corpo com água pura. Que progressão maravilhosa! A gente precisa disso, a gente precisa entrar nesse rio de Deus, para a gente desfrutar a plenitude de Deus. O Espírito Santo está sobre nós, se movendo sobre a nossa vida, meus irmãos. E versículo 23 ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Se você está com a Bíblia aberta ou está me acompanhando com a atenção, ele diz o seguinte: pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem fez a promessa é fiel. E o exemplo clássico disso, né, de guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, ele usa um exemplo clássico para mim, que é Abraão. O escritor Hebreus usa a figura de Abraão, que está lá no livro de Gênesis, a história completa que a gente tem na Bíblia sobre esse personagem. A vida cristã deve ser trilhada na confissão da esperança por causa dele. Como ele disse, guardemos firme a confissão. Nós temos que confessar, a confissão da esperança. Né? Por quê? Essa confissão da esperança não está baseada em nós mesmos. Agora eu sou maduro, agora eu sou capaz, porque às vezes a gente se confunde. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, o tempo vai passando, a gente vai adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, é uma gota no oceano. Na verdade, o conhecimento que a gente tem, qualquer ser humano tem, de Deus é uma gota no oceano, né? Como disse Jó, é só uma sombra da sua orla, né? Então, Abraão, ele obedeceu ao chamado, e por ele ter essa plena confissão da esperança, quando Deus fala assim: dá-me o seu filho, o único filho a quem você ama.
Aí Abraão entrega. Ele continua, ele disse para Isaac: o Senhor proverá. Então ele tinha uma confissão. Por isso que ele caminha nessa caminhada maravilhosa, né? Ele creu na fidelidade de Deus. Então, o plano da promessa chegou a bom termo por causa da fidelidade de Deus. Eu vou chegar ao final da minha carreira por causa da fidelidade de Deus. Mas o que, que eu tenho que fazer? O que, que o escritor diz, né? Nesse versículo de número 23: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Percebam que ele não manda, ele usa o verbo guardar, mas ele não usa o verbo guardar sozinho. Ele precisou acrescentar alguma coisa que ele disse assim: guardemos firme. Porque a gente, se fosse uma coisa muito simples, se fosse uma coisa assim que não tivesse muita importância, ele poderia dizer assim: guarde firme a confissão da esperança. Melhor, guarde a confissão da esperança, melhor dizendo. Mas ele não faz isso. Ele dá ênfase nesse guardar. Ele diz: guarde firme. Então, meus irmãos, isso fala de perseverança. Nós precisamos abraçar, guardar essa confissão, guardar firme, e olhando para Ele, com nossos olhos firmes nele, porque não é difícil a gente tirar os nossos olhos do Senhor. A gente pode ver o exemplo clássico, para mim, é aquela questão que Pedro estava andando sobre as águas, que Jesus disse: venha Pedro, e Pedro começa a andar sobre as águas, e de repente diz o texto que Pedro começa a reparar na força do vento e do mar. E a vida é cheia desses tufões. A vida parece que tem, de repente tem uma bonança, a gente está assim num momento maravilhoso, pleno, desfrutando de uma tranquilidade maravilhosa, como disse lá o livro de Atos, Lucas dizendo em Atos, que naquela viagem maravilhosa de Paulo, né, veio um tufão, Euroaquilão, e de repente sopra sobre o barco, e enfim, quebra o barco, e enfim, a gente conhece, a maioria conhece a história, e a vida é desse jeito, né? Nós estamos, de repente, você está muito bem, está desfrutando assim, mesmo nesse momento esquisito da pandemia, sua família está bem, você foi guardado até hoje, você tem orado, tem feito culto doméstico com a sua família, tem conseguido ir à igreja, talvez, quem sabe, pelo menos uma vez na semana, tem recebido a palavra de Deus, comido a ceia, você não perdeu a sua fonte de renda, enfim, você está lá, mesmo nesse momento esquisito, você está bem. No entanto, quando a gente se volta para as Escrituras, a gente olha assim muitas advertências. Por quê? Porque a vida é cheia de desafio, né? Eu estou lendo Eclesiastes, a gente pode ver que Salomão observa que, não dá nem para entender a vida. Por isso a gente precisa guardar firme. Guarde firme hoje, guarde firme amanhã, guarde firme depois, guarde firme até o final, guarde firme até nós completarmos a carreira. Nós não podemos cochilar, nós não podemos só guardar, tem que ser a sete chave, tem que ser assim, daquele servo vigilante, atuante de uma maneira maravilhosa, e entendendo sempre que quem fez a promessa é fiel. Porque, voltando ao episódio do barco, porque antes de acontecer aquele vendaval, Jesus estava com os seus discípulos na margem do mar, e Jesus falou assim: vamos passar para outra margem. Só que eles foram e Jesus ficou, né? E quando eles estavam no meio daquela tempestade, desculpe, nesse episódio, Jesus vai com eles. E quando eles estão no meio da tempestade, eles falam assim: Jesus, acorda que Jesus dorme, nós estamos perecendo. Mas só que antes deles atravessarem o lago, Jesus diz: vamos passar para outra margem. Jesus disse que eles iriam chegar na outra margem. Só que no percurso houve um temporal. Então, quando a gente olha para aqui, nós vamos chegar ao final, porque ele vai nos guardar. Só que no meio tem temporal. De repente você está no meio do temporal. Deus quer dizer algo para você mediante essa palavra. Guarde, mas guarde firme a confissão da esperança. Não por causa de você, não porque o temporal é mais ou menos, pode ser um tufão, pode ser, quem sabe, um tsunami. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E para mim, lembrar também para mim que eu preciso disso todo dia. Quem fez a promessa é fiel.
Foi ele quem fez. Não foi homem nenhum, não foi pastor nenhum, não foi bispo nenhum, foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que não pode mentir, como disse o escritor aos Hebreus. Existe uma coisa impossível, né? É que é impossível que ele minta. Ele disse que vai guardar a gente. E se a gente voltar para o contexto, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote, ele vai guardar a nossa vida. Às vezes parece que não. Às vezes parece que a gente está entregue à deriva. Né? Às vezes a gente parece, a gente tem perdas grandes, mas as perdas, as lágrimas, as angústias, isso faz parte do pacote da humanidade, do trilho da vida. Não tem como a gente tirar isso, não. Isso, como disse Salomão, acontece com o justo, acontece com o justo. E às vezes acontece com o justo coisas que não acontecem com o injusto. Mas Salomão fala o seguinte: uma coisa eu sei, que o justo ele é abençoado pelo Senhor. Mas em que sentido? É que não vai ter temporal? Não, é que o justo vai ser guardado pelo Senhor. E nós vamos chegar até o final, né? E o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos completar a carreira por causa da fidelidade de Deus. É Ele que nos guarda. E a terceira confissão, ou melhor, a terceira exortação, está no versículo 24, ela focaliza-se na responsabilidade social. Né? Esse verso sugere que amar uns aos outros, eu quero ler para os irmãos, trazer à memória, novamente, repetir a leitura. Ele diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros. Isso é importante. Percebam que eu preciso ter uma fé pessoal, mas eu preciso ter uma fé coletiva, no sentido de que, como diz aqui, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Percebam que a vida cristã, ela não tem dizer assim, vida própria. Eu preciso de pessoas, nós precisamos de pessoas. Né? Por isso que ele diz que nós precisamos considerar uns aos outros. E esse verbo considerar também sugere que amar uns aos outros não acontecerá automaticamente. É necessário trabalhar o amor até provocá-lo, assim como se faz com as boas obras. Nós precisamos provocar, como diz aqui, estimularmos-nos uns aos outros. Esse verbo estimular fala a gente tocar, sacudir, né? Precisamos, assim, estimular uma palavra, né? E às vezes a gente não gosta de muito disso, não. Alguém vê o irmão, a gente não está bem, aí vem o irmão e taca um versículo bíblico na gente, né? A gente fala, poxa, não estou bem, o irmão vem falar versículo bíblico que eu já sei. Ora, por que a gente recusa isso? Eu sei muitos versos bíblicos de cor, não sei toda a Bíblia de cor, queria até tê-la de cor. Mas quando eu não estou bem, que vem um irmão falar um versículo para mim, por que eu tenho que rejeitar um versículo bíblico? Pelo contrário, eu preciso meditar no versículo bíblico. É melhor um irmão repetir um versículo bíblico para mim, que eu não estou bem, do que ele contar uma piada. Né? Contar uma piada para mim sem graça. Né? Contar um negócio que ele leu, um fake news que ele leu nessas notícias de Facebook, o Zap, que o que tem mais nesses canais é porcaria e mentira. Então, eu prefiro que alguém, quando eu não estou bem, eu preciso ser estimulado, como diz aqui a palavra de Deus, né? Estimulado ao amor e às boas obras, e é a palavra de Deus que estimula isso. Nós precisamos fazer isso. Então, o que eu posso concluir nesse versículo 24? Preste atenção no que eu vou dizer. Né? Que há vida na comunhão dos santos. Nós não podemos desvalorizar a comunhão dos santos. Nós precisamos ter uma casa de comunhão. Nós precisamos ter um lugar de comunhão. Nós precisamos ter uma referência de comunhão. Assim como eu tenho uma casa, eu e Dulce, que os meninos têm agora a casa deles, né? E se casaram e deixam o homem, o pai e mãe se unem à sua mulher. E eles têm a família deles. Agora ficou eu e a Dulce. Começamos sozinhos, vamos terminar sozinhos. Não obstante a gente estar junto, ligado no amor. Mas eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa que eu congrego, eu tenho um lugar onde eu recebo a palavra, né? E como pastor eu também tenho um lugar, né? Eu tenho o presbitério, eu tenho o bispo Walter, que é o bispo primaz, que é o meu pastor, que toda terça-feira eu faço questão
questão de ouvi-lo, faço questão de estar lá, né? Durante essa pandemia, só teve uma vez que eu não pude participar do presbitério, porque eu tive uma questão pessoal, mas fora isso, faço questão, preciso estar lá. Dia 15 agora a gente vai ter um presencial, se Deus permitir, me der força, eu vou estar lá. Eu tenho uma casa, eu tenho alguém que ministra sobre a minha vida, porque, biblicamente, isso aí é fundamental e importante para nós, porque biblicamente não existe esse conceito de desigrejado, biblicamente não existe esse conceito, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, eu posso viver sozinho, porque veja só como é que o escritor fecha esse bloco no versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Já naquele tempo, alguns já tinham essa prática, mas no versículo 24 ele mostra essa questão social. Vou voltar. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então ele diz, coloca esses dois verbos, consideremos-nos, estimularmos-nos, e ele diz, não deixemos. E ele continua na primeira pessoa do plural. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Nós não podemos ficar em casa. Obviamente, tem algumas pessoas, um grupo pequeno, que de fato estão assim, esse grupo pequeno está bem restrito, está com impossibilidade, com medo, eu entendo, né, devido às deficiências e limitações dos irmãos, mas o que eu não entendo são pessoas que trabalham, são pessoas que estão na rua sempre, estão no mercado, estão na farmácia, estão no ônibus, estão no metrô, estão no trabalho direto, mas rejeitam a congregação. Aí eu não entendo, porque a congregação ela é fundamental. Nós não podemos deixar de congregar, porque vamos voltar aqui para fazer o resumo. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia, percebam que esse dia está com letra maiúscula, está falando do dia do Senhor. Esse dia se aproxima. O que concluindo, podemos perceber? Que na congregação há um grande benefício, e a grande exortação para nós congregarmos está aqui, né? Tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O que tem a ver com o dia se aproximar, com congregar? Porque ele diz que ao congregarmos, nós somos o quê? Somos admoestados, recebemos admoestações, estamos estimulados, né? Verso 24, nós consideramos uns aos outros, enfim, nós precisamos disso. O resumo desse bloco é que nós precisamos disso, que nós não temos vidas independentes. Nós precisamos estar aos pés da cruz e precisamos estar ligados uns com os outros, porque o dia se aproxima e mostrando que essa congregação nos ajuda a estarmos preparados para o grande dia do Senhor, onde nós vamos nos encontrar com Ele e estaremos para sempre com Ele. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos lave pela palavra, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha do Espírito Santo, que o Senhor possa colocar essa necessidade de nós congregarmos, de estarmos juntos para recebermos admoestações, para recebermos estimulações, para recebermos considerações, enfim, juntos caminharmos até o final para esse grande dia onde nós iremos nos encontrar com o Senhor. Vamos então orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor, por esse vivo, ó Deus, esse novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós estamos agora no Santo dos Santos. Nós não temos mais secular e sagrado, Senhor. Hoje nós desfrutamos da sua presença maravilhosa. Nós, Senhor, nos embebemos do teu Espírito Santo. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos.
Acorda a sua igreja, coloca, Senhor, essa necessidade da congregação, de estarmos juntos, de sermos um corpo vivo, de estarmos, ó Senhor, desfrutando da presença do Senhor e da presença um dos outros. Guarda a tua igreja, fortalece a tua igreja, enche a sua igreja da sua presença e da tua graça. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua trabalhando na vida da igreja, continua fortalecendo a igreja, continua enchendo a igreja do Espírito, Senhor. Seja conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua boa mão seja sobre nós, nos curando, nos restaurando, nos santificando, nos limpando, nos guardando. Ó Deus, enchendo a nossa vida da tua presença, pelo poder e a autoridade de Cristo. Guarda a nossa vida, sustenta a nossa vida nas tuas mãos, espanca toda a treva, espanca tudo que não provém do Senhor, pelo poder e a autoridade de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos agradecido e que o povo do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Até domingo, se Deus quiser, onde nós estaremos juntos em oração, em louvor, em ministração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.